Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, querido irmão e irmã. Hoje, sexta-feira, 2 de outubro, memória dos santos anjos da guarda. Meditemos juntos o Evangelho de São Mateus. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade eu vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, o final do Evangelho é extremamente tocante quando Jesus fala acerca da proteção dos anjos com relação aos pequeninos. Pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. E hoje, celebrando a memória dos santos anjos da guarda, nós precisamos fazer a seguinte pergunta: acreditamos no nosso anjo da guarda? Muitos, infelizmente, não se lembram deles. E outra pergunta capciosa: o que o meu anjo da guarda tem a ver com a minha vida diária? Está presente? A confiança na proteção dos anjos é bíblica. Inclusive, a primeira leitura do livro do Êxodo, de forma belíssima, o autor sagrado nos diz: vou enviar um anjo que vá à tua frente, que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que te preparei. Ou seja, o anjo é enviado à frente para guardar e conduzir. A missão do anjo é essa: proteger e guiar. E a história da salvação é marcada pela presença dos anjos. Por exemplo, o anjo Gabriel apareceu para Maria, para que assim fosse anunciado para ela que Jesus nasceria do seu ventre. E hoje, queridos irmãos e irmãs, nós sabemos que o racionalismo fez com que alguns deixassem de acreditar nos anjos. Os anjos são servidores de Deus e nos ajudam na nossa vida. Hoje nós somos convidados a invocar o nosso anjo da guarda para que nos ajude. É necessário pedir e escutar a voz do anjo da guarda que nos fala. Ele nos acompanha por toda a nossa vida. É preciso que escutemos a sua voz. O Papa Francisco, numa das suas homilias sobre a memória dos anjos da guarda, ele diz que afastar o companheiro do caminho é perigoso, porque o anjo sempre está nos guiando, nos protegendo. Assim como o anjo Rafael acompanhava Tobias na sua jornada, também o nosso anjo da guarda nos acompanha. E ninguém pode ser conselheiro de si mesmo. Nós podemos até aconselhar o outro, mas eu não posso aconselhar a mim mesmo. É o Espírito Santo que me dirige, que me aconselha, como também o anjo da guarda me aconselha.
E costuma-se apresentar o anjo da guarda acompanhando uma criança, protegendo-a nos caminhos da vida. Inclusive, até se costuma colocar a criança perto de um precipício e o anjo ali está protegendo-a. Essa criança, na verdade, é um símbolo da nossa alma. A nossa alma há de ser como uma criança quando saiu das mãos do Pai. Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Qual é a característica da criança? É confiar no Pai. Senhor, livra-me de ser grande, já dizia a poetisa católica Adélia Prado. O que pedir ao nosso anjo da guarda? Pedir-lhe ajuda para, primeiramente, confiar em Deus. E, em seguida, é necessário que peçamos o discernimento para que distingamos o bem e o mal, e assim não nos deixemos enganar. Como uma criança que fui, como uma criança da qual fala Jesus, eu preciso me lançar nos braços do Pai. Eis a pergunta: como é a minha relação com o anjo da guarda? O Papa Francisco fazia essa pergunta. Eu o escuto? Eu o saúdo pela manhã? O cumprimento logo quando acordo? À noite eu me despeço dele? E dizia o Papa, e à noite eu peço para que ele proteja o meu sono, para que ele guarde o meu sono? Falo com ele, peço conselho? Há uma história muito interessante de uma grande mística chamada Santa Gemma Galgani, que nasceu em 1878 e faleceu em 1903. É uma santa italiana que nasceu em Camigliano, um vilarejo situado perto de Lucca. E esta santa, Gemma Galgani, Gemma significa joia, falava com o seu anjo da guarda como se falasse a um amigo. Ela tinha verdadeiras conversações com o seu anjo da guarda. E Deus lhe concedeu essa dádiva, Deus lhe concedeu esse grande presente. Ela era uma leiga e desejava entrar no mosteiro das irmãs contemplativas passionistas, mas estas irmãs nunca a receberam enquanto a santa era viva. Mas ela lançou uma profecia: se as irmãs não me aceitam enquanto viva, me aceitarão depois de morta. E de fato, depois da morte da santa, que se tornou famosíssima, eis que se construiu um mosteiro e ali ela está enterrada em Lucca, no mosteiro das Irmãs Passionistas. E Santa Gemma Galgani tinha um espírito de obediência muito forte. Ela vivia a pobreza, a castidade e a obediência, as virtudes morais, como também vivenciava intensamente as virtudes teologais, a fé, a esperança e o amor. E Deus aprovou na sua obediência. E qual foi a sua prova? Bem interessante. Como ela falava o tempo todo com os anjos, Deus, como provou também o seu Filho, ele põe à prova cada um de nós e porá à prova Santa Gemma Galgani. A prova a que ela foi submetida é a seguinte: ela foi provada na sua obediência. Um dia, quando Santa Gemma se queixava com o anjo sobre o bispo dela, da diocese de Lucca, que não acreditava que ela teria conversações com o seu anjo da guarda,
O anjo, por sua vez, diz: não dê importância para o bispo, ele é muito velho. Não faça caso disso. Ele já está gagá, ele não sabe nem o que se fala. E Santa Gema dizia: mas como eu desobedecer ao pastor das almas, a maior autoridade da diocese, aquele que representa o Papa na diocese? Jamais. Como? Quer dizer que você, meu anjo, está sugerindo para que eu desobedeça ao meu pastor, ao meu bispo? E o anjo da guarda lhe dizia: sim, ele já está muito velho, não sabe o que fala. E Santa Gema Galgani diz: jamais a obediência ao meu pastor deve ser sempre, pois ele foi legitimamente nomeado por Deus. E o anjo dizia: esquece isso, para que obedecer a um velho caquético? E ela, com muita raiva, olhou no rosto do anjo, que ela via face a face, e cuspiu 3 vezes no rosto do seu anjo da guarda e disse: jamais eu poderei desobedecer ao meu pastor. E o formoso e o belo da história é que no chão onde o cuspe dela foi lançado, nasceram 3 lírios. Depois da provação, o anjo, de forma jocosa, lhe disse: pois bem, eu vim da parte de Deus, porque ele queria testar a sua obediência ao bispo, ao seu superior maior. E você está de parabéns, porque você preferiu rejeitar a mim, que sou um anjo, do que desobedecer ao bispo. Sim, amados irmãos e irmãs, que nós hoje peçamos ao nosso Santo Anjo da Guarda para que sejamos obedientes. Os anjos que trazem as mensagens de Deus para nós e levam os nossos pedidos para Deus, como fazia São Rafael, que eles hoje intercedam por nós. Eles sempre estão conosco, mas infelizmente nem sempre nós estamos com eles. Pois em teu favor ele ordenou aos seus anjos que te guardem em teus caminhos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.